Sauda, torcida tricolor, estamos começando mais um tradicional Contextualizando. Na última sexta a gente não teve, hoje para falar da primeira derrota do Diniz, da responsabilidade que o São Paulo tem para domingo de vencer o Avaí para continuar na briga ali pelo G6. Antes da gente falar de tudo isso, vamos lembrar que esse vídeo, assim como muitos outros do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que o melhor aplicativo para acompanhar tudo o que acontece aí. Ele é gratuito tanto para iOS quanto para Android. E para você ter isso, enfim, estatísticas, gols, poder colocar aí as notificações para saber o que está acontecendo no campeonato, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Gabriel, você foi para Minas ver aquele jogo que foi, obviamente, o pior jogo sob o comando do Fernando Diniz, e foi também um jogo muito ruim do São Paulo no ano todo, né? No ano todo, mas assim, mais ou menos o que a gente falava, um pouco do que a gente esperava nessa sequência de jogos, quarta e domingo, que se encerra agora contra o Avaí daqui 2 dias, né? Para ter mais uma semana para treinar, para depois enfrentar Atlético Mineiro, Palmeiras no meio de semana, Chapecoense fora, enfim. Palmeiras é fora também, e tem aquela coisa do Allianz, aquele tabu. São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras no Allianz com um empate e a vitória nos pênaltis, mas ainda não quebrou o tabu de vencer o rival fora dos seus domínios, desde que eles construíram um estádio novo lá. Também vamos colocar. Exato. E nessa leva de jogos do Fernando Diniz, se a gente tirar o jogo contra o Flamengo, que ele tinha um dia de treino, e que o Flamengo naturalmente pressionou o São Paulo teve dificuldades, a diferença é que por ter um dia de treino, o São Paulo tentava sair jogando, apertava, rifava a bola, ou jogava a bola para lateral, ou dava um estourão, enfim. Não tinha nem como você tentar implementar o estilo de jogo com horas de treinamento, não fazia sentido. Mas dos outros 2 jogos, contra Fortaleza e Bahia, foram adversários que não pressionaram o São Paulo na saída de bola, pelo menos na maioria do seu tempo de jogo, né? E Corinthians também. Esperavam o São Paulo, no campo de defesa deixavam o São Paulo trocar passes, quando havia pressão, era uma pressão bem tímida. Aquela pressão que o jogador chega para não chegar, né? Ele chega para cercar, para esperar. Mesmo quando o time subia um pouquinho, foram raríssimos os momentos desses 3 adversários que subiam um pouquinho, não era aquela pressão intensa para roubar bola, para tentar atrapalhar o São Paulo de fato, era mais para se posicionar, tentar gerar alguma dificuldade, alguma coisa diferente do que esses adversários fizeram na maioria do jogo. O Cruzeiro não. O Cruzeiro subiu a marcação o tempo inteiro. A gente até teve uma expectativa de que eles não fossem aguentar fisicamente, mas eles aguentaram. Sim, aguentaram, porque muitas vezes essa pressão era feita de maneira um pouco desorganizada. O exemplo disso, teve um tiro de meta no primeiro tempo que o Volpi bate para o Reinaldo, e esse lance vira um ataque do São Paulo que gera um impedimento do Pato, e que o São Paulo não consegue construir uma jogada de maneira inteligente a partir desse lance, que foi um dos momentos mais desorganizados que eu já tive prazer de ver, não sei se é o prazer de ver, mas já tive a oportunidade de ver no estádio. Porque o Cruzeiro subiu a marcação no tiro de meta e tinha mais atacante do Cruzeiro do que defensor do São Paulo. Eles chegaram a ficar com 7 jogadores Só que eles deixaram um bloco de gente perto da área, um bloco de gente lá na área deles, e absolutamente ninguém nas intermediárias, no meio campo, não foi nada. O Volpi lançou a bola para o Reinaldo com uma tranquilidade enorme, o Reinaldo pegou a defesa do Cruzeiro de frente. Foi um negócio assim assustador. Tanto que no lance seguinte, eu acho que era o Edilson que estava por ali, ele se estressa muito. Quando tem um tiro de meta, o Cruzeiro vai repetir a jogada e ele está esbravejando, desesperado, até que o Dedé manda ele marcar o Reinaldo, que foi quem recebeu da outra vez, estava livre de novo, e o Dedé ficou no mano a mano com o Pato, se não me engano. Então, assim, o Cruzeiro fez essa pressão e o São Paulo não soube como sair dessa pressão, ainda que muitas vezes desorganizada. E aí por quê? Porque é o estilo do Fernando Diniz e é um estilo que não está consolidado. É o que a gente tenta falar aqui algumas vezes, é o que a gente tenta abordar aqui algumas vezes. O São Paulo conseguiu ter bons momentos nesses primeiros jogos, especialmente o segundo tempo do Clássico contra o Corinthians, só que ele não havia sido incomodado no que teoricamente vai ser a maior dificuldade dele, que é implementar essa saída de jogo com qualidade, você conseguir, na pressão mais intensa do adversário, trocar os passes, se apresentar, ter as opções de passe e limpar a jogada e sair com o campo limpo. Não conseguiu. Vamos lembrar que, assim, gente, esse negócio de ficar trocando passe na defesa não é à toa. Isso é muito comum, ou era muito comum
no futebol de salão, eu falo era porque faz muitos anos que eu não jogo futebol de salão, que você ficava rodando na defesa para abrir espaços. É óbvio que o salão, como a quadra é muito menor, ela é muito menor, mas agora não é tão menor, mas ela é bem menor ainda. Os jogadores ficavam trocando ali para procurar espaço. O Fernando Diniz foi um grande jogador de futebol de salão, então ele gosta dessa filosofia. Então o que acontece? O Cruzeiro, mesmo tendo feito uma pressão desorganizada, o São Paulo não conseguiu, não sempre, mas em alguns momentos o São Paulo não conseguiu se aproveitar disso, e esse esquema existe justamente para isso. Além disso, o São Paulo correu o risco num lance de uma saída errada ali, que o Cruzeiro apertou, né, Mas isso vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo contra times que conseguirem pressionar com o mínimo de qualidade essa saída do São Paulo, enquanto o São Paulo não tiver o mínimo de tempo para treinar. O Atlético Paranaense, inclusive, tomou um gol com o Léo, que era o goleiro, assim, numa saída errada. Lembrando que o Atlético Paranaense está em um estágio 1 milhão de vezes à frente do São Paulo. E vai acontecer erros. E que o Atlético Paranaense tem uma objetividade muito maior, no caso, o trabalho do Thiago Nunes tem uma objetividade de passes muito maior do que o trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele cadencia um pouco mais o jogo, o Thiago Nunes ele busca essa saída, mas para você verticalizar um pouco mais rápido. Para você já pegar a bola chegar no Wellington e chegar em ali um dos meias para o Atlético conseguir sair rápido. Foi assim contra o Corinthians, por exemplo, no caso do Atlético Paranaense, enquanto o São Paulo, em muitos momentos, contra o mesmo Corinthians, jogando em casa, trocava passes excessivos, às vezes não conseguia encontrar o espaço, porque enquanto você não consegue, você está com a bola dominada, você está ou no meio campo ou na intermediária do adversário, você está trocando passe ali, tentando achar um espaço, você corre menos riscos do que o que aconteceu no Cruzeiro. Você trocava passes extremamente próximos à sua área, você não tinha opção, você não dava o chutão, você insistia em tentar sair jogando pelo chão, por passes, e qualquer perda de bola ali, ou virava um lateral próximo à área, ou um escanteio, ou o adversário já recuperava a bola próximo da sua área. Então, o lado bom disso é que o Avaí, que é o próximo adversário do São Paulo, não deve exercer essa pressão toda, deve respeitar um pouco mais o São Paulo, principalmente jogando no Morumbi. E que a rodada não foi tão ruim para o São Paulo. Se o São Paulo tivesse conseguido ao menos empatar com o Cruzeiro, é o que a gente já até falado aqui. Dependendo de como for a rodada, o empate com o Cruzeiro não é ruim, mesmo o Cruzeiro estando na draga que está, na situação que está. O azar foi o Corinthians ter empatado naquele pênalti. Para mim, você chegou a ver o lance do pênalti, não? Eu não vi o lance do pênalti, mas para mim, mais preocupante do que o empate do Corinthians, que estava com a mesma pontuação e aí subiu um ponto, e meio que bem, aspas, né? Mas a vitória do Bahia contra o Grêmio, ela me preocupou muito mais. Por quê? E naturalmente a vitória do Internacional contra o nosso próximo adversário. O Grêmio, assim que acabar a Libertadores, ou sair, qualquer coisa assim, seja na final, seja vencendo ou perdendo, vencendo é pior que ele vem empolgado, perdendo tem a ressaca, mas os caras vão ir focadíssimos. Para mim, se eles perderem para o Flamengo, para mim é muito provável que uma das 6 vagas fique com o Grêmio. Então, assim, o Grêmio deve acabar entre os 6 primeiros, se vai acabar em quarto, quinto, sexto, terceiro, não sei. Mas eu acho que o Grêmio, quando tirar o foco do Libertadores, caso não esteja com a vaga garantida, que seria ganhando Libertadores, ele vai chegar, ele tem um conjunto mais preparado para manter ali, agora eu vou focar só no brasileiro, vou fazer os pontos que por muitas vezes eu não fiz porque eu estava com o time reserva, eu estava não sei como, e aí vai acabar sobrando ali 1 ou 2 vagas. Então a vitória do Bahia, que esse sim é um adversário direto do São Paulo, e que não tem, eu não acho que está garantido nem nada, está brigando, eu preferia a vitória do Grêmio, ainda que o São Paulo perdesse uma posição, porque você mantinha o Bahia um pouco mais distante. O Bahia é um time que briga ali com o São Paulo direto. O Grêmio deve estar mais organizado que os dois. E aí mostra também qual que é o São Paulo. São Paulo de Daniel Alves, Tietê, Vitor Bueno, que começou, né, agora a ter mais tempo de bola, né? Pato, Pablo mesmo machucado, mas enfim, desse elenco que o São Paulo contratou, está no nível do Bahia, porque o São Paulo é muito desorganizado e o Bahia está muito organizado. O Bahia não tem o mesmo elenco que o São Paulo, mas como tem mais organização, o trabalho acaba aparecendo, mesmo o Bahia tendo dado umas tropeçadas, para a sorte de São Paulo, uns tropeços que ajudaram muito. E aí entra outro ponto também, a gente fala, por exemplo, do Antony. Vamos pegar um exemplo aqui do Antony. O Antony não vem jogando bem, eu não sei quantos jogos. O Diniz chegou quase agora. O Diniz tem 5 jogos, sendo um deles com um dia de treinamento. Nesse meio tempo aí, ele já não contou com o Antony em todos os jogos. Sim. O Antony foi para a seleção, foi lá não sei aonde, acho que ele contou com o Antony em apenas 3 jogos. O Fernando Diniz,
ele vai precisar ver que o Antony não está bem. Se o Antony não vinha bem lá desde julho, um exemplo, o Fernando Diniz não estava. Então agora o Fernando Diniz ele vai tentar implementar as ideias dele com jogadores que ele entende que vão fazer essas funções. O Antony ele vai precisar perder o espaço com o Diniz. Sim. Então, mas o Antony não vem jogando há 200 anos, agora é técnico novo. E aí outro problema do técnico novo é o cara que não vem jogando bem há 200 anos, ele vai ter uma nova chance. Se ele continuar sem jogar bem, vai demorar mais tempo para sair do time. O que a gente falou com o Cuca quando o Cuca chegou, a mesma coisa que a gente falou quando o Dorival chegou, que o Dorival colocou Nenê de Diego Souza, o Aguirre. E aí o próprio Dorival comentou quando o Aguirre assumiu, falou, ele tinha que testar por ele. E o próprio Aguirre deu essa coletiva na época. Ele falou, tudo bem, não está funcionando com o outro, mas agora eu tenho as minhas ideias. De novo com o Fernando Diniz, a mesma coisa. E aí a mesma coisa aconteceu com o Jardine, a mesma coisa aconteceu com o Cuca e com o Mancini. Todo técnico vai ter que pagar para ver se de repente com ele, se ele coloca numa posição diferente. E aí, gente, não é culpa do Antony. A mesma coisa o Pato, ele vai ter que ver se o Pato não está bem ainda fisicamente, porque o Pato fez uma partida muito ruim contra o Corinthians e contra o Cruzeiro. Muito ruim. Muito ruim, assim, contra o Cruzeiro eu acho até que foi pior, porque ele teve algumas oportunidades de entrar e ele perdia a bola sozinho, tropeçava, ele realmente estava muito mal nessa partida. Agora, de novo, o Fernando Diniz vai tentar achar, porque sabe que o cara tem qualidade. O Fernando Diniz elogiou o Pato, ele sabe que tem qualidade, então ele vai insistir até um ponto. A mesma coisa, o Hernanes. Exato, a mesma situação do Hernanes, não vem jogando bem. O Fernando Diniz chega e fala, eu tenho o Hernanes aqui no meu estilo de jogo, troca de passe, vou tentar liberar ele um pouquinho da marcação para ver se o problema é físico mesmo. E isso, como a gente já citou aqui alguns exemplos, tentando trocar o pneu com o carro em movimento. A diferença é que o treino do São Paulo é um jogo, e aí é complicado. A diferença é que o Hernanes ele tem troca, ele põe o Igor Gomes. O Pato, ele não se arriscou, por exemplo, em tentar colocar o Raniel, e o Raniel é um mistério. O Raniel viajou. A partir do momento que você viaja, significa que para algum contexto você está disponível. Sim. Pô, se aquela partida do Pato e aquele contexto São Paulo de precisar buscar o empate, que estava 2-0, aí já bateu 40 do segundo tempo, o jogador falou, não vou botar o cara aqui que está voltando agora. Queimado, não, você precisava buscar o gol. O cara que estava jogando aquela função está fazendo uma partida constrangedora. Pô, pra que ele viajou então? Então não viaja, se não for pra você não colocar. Mas, de novo, novamente é o cara tendo que ver com as ideias dele, tendo que ver com a situação dele. Outra coisa que algumas pessoas, e a gente comentou, eu pedi para você comentar isso no jogo do Bahia, acho que você até falamos na live de terça, pessoas perdendo um pouco da paciência com excesso de passe, com toque para trás, vai ter, e aí você pode concordar, discordar. Eu gostava na época do Barcelona, do tic-tac do Barcelona, que não era nada disso do Diniz, isso aqui não era. O Barcelona tinha um pouco mais de objetividade, a troca de passe era um pouco mais para frente, enfim. O Diniz talvez essa característica do futebol salão. O salão era muito assim, na época que eu jogava. Tipo assim, nem sempre você é objetivo, você fica trocando roda, troca a roda, procura um espaço, e aí você vai. E o Barcelona não, quando ele trocava a bola, ele já trocava propondo. Não era só, por exemplo, o São Paulo, quando ele vê que está fechado, ele volta. E aí, concorde ou discorde, vai ser assim. Então, se por qualquer motivo, 2 minutos de jogo, um escanteio, o São Paulo vai perdendo para Avaí no Morumbi, 2 minutos, caramba, que azar, tomar aqui um gol de bola parada, que droga, vamos buscar o resultado. Pode acontecer. Pode, é o futebol, vocês nem podem tomar gol aí com bola parada, qualquer coisa. Então, o São Paulo vai estar perdendo o jogo no Morumbi, a bola vai estar no meio campo, a bola vai voltar pro Volpi. Vai acontecer isso. Não adianta. Vai voltar pro Volpi. Assim, dá um desespero quando volta pro Volpi, né? Os zagueiros, assim, tipo, tanto que assim, quando você vai pressionar. Mas Volpi pro zagueiro. Mas você repara que assim, volta pro zagueiro, passa pelo Volpi. Você vai pressionar o São Paulo, aí o Volpi toca pro zagueiro. E aí o zagueiro abre e vai ser assim. Aliás, ressaltar, hein? O Volpi, pelo menos, tem a inteligência de quando percebe que a pressão é muito grande, ele estoura. Isso é bom. Tomara que ele continue. Ninguém erra. Mas o Léo. Ali não foi suicídio, ele tentou fazer o passo ficou curto, acontece. E o São Paulo está sujeito a isso. Então, assim, não adianta pegar no momento. Um Rogério Ceni estaria sujeito a errar um passo, acontece. Nesse estilo de jogo, qualquer um. Não adianta pegar um momento em que o time está de novo em construção, e que o técnico está de novo tateando para encontrar a melhor formação, e não tem tempo para treinar, e o time está difícil, e não sei o quê. Não adianta pegar e falar, tá tocando a bola, aí o estádio começa a fazer aquele burburinho, não sei o quê. Não adianta, gente. Vai ser assim. O treinador contratado com esse estilo. Quando o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ano passado,
quando quebrou o tabu, o treinador era o Diniz, e a torcida já vinha mal, o Atlético foi um dos últimos jogos do Diniz, depois daquele jogo teve mais uns 3 ou 4, ele foi demitido. Aquele jogo, a torcida do Atlético Paranaense jogou contra o jogo inteiro, e quem viu o jogo, seja pela televisão, ou seja pelo estádio, você viu o quanto isso atrapalha, porque o time já fica apavorado, toca para trás, o estádio vem contra, o cara já não sabe para onde tocar. Isso num time que ainda não está pronto e que ainda está tendo que se construir para fazer essa saída de jogo, isso vai ser um problema. Então, assim, não adianta, cara. O cara veio, eu duvido que ele saia antes do fim do ano, a menos que, perde para o Avaí, perde para o Atlético, perde para o Palmeiras, sai perdendo 50 jogos seguidos. Eu duvido que ele saia antes do fim do ano, então não adianta. Não aliás, tem jeito. Olha que bizarro, e aqui que fica muito claro, porque assim, o Fernando Diniz não era um dos nomes que a gente teria escolhido, um pouco até por conta de tudo isso. Muita gente se empolga com o Fernando Diniz porque ouve falar de um cara fora da caixa, do futebol ofensivo, de muito toque de bola. As ideias que ele não tem tempo de aplicar. Exato. E assim, ver a execução é uma coisa. Né? Porque assim, quando você escuta falar ou vê um time num jogo, é uma coisa. Quando você está vendo o seu time você está vendo na vitória, na derrota e tal, aí você vê isso. O time está perdendo de 1-0 e tocando bola, você vai se impacientar, porque é o remédio amargo, né? Você está ali, é o que você quer, mas você não viu aplicado no seu time. O maior exemplo disso é o ponto que se criou, por exemplo, quando o Fluminense do Fernando Diniz perdeu para o CSA no Maracanã, se não me engano foi o jogo da queda do Fernando Diniz, o Fluminense teve muitas finalizações, algumas chances até muito claras de gol, uma delas com o Nenê, que perdeu uma displicência asquerosa, mas é problema deles. Criou-se uma ideia de que, todo jogo o Fluminense criava 150 chances e não fazia gol porque o time era ruim. E não era todo jogo que o Fluminense criava 150 chances e não fazia gol porque o time era ruim. Então entra um pouco nisso, que você pode até ver, às vezes, um jogo ou outro de um time, alguns vêm mais, outros vêm menos, só que você muitas vezes cai no lugar comum, ou cai no ouvir dizer que, ou não sei o que, ou vê o jogo contra o CSA, pega os melhores momentos do jogo contra o CSA, mas ainda é culpa, todo jogo faz, não é todo jogo que era assim. E, de novo, contra o Fluminense, ele teve um campeonato estadual, pegando adversários extremamente fragilizados, Bangu, Laria, essas coisas que bom sucesso que acontece no campeonato estadual. Essas coisas são ótimas. Não, com todo respeito, gente, infelizmente... Assim, você vai jogar a Série A, você pega a equipe do Resende no Maracanã, é um pouco mais fácil, você pode aplicar as ideias com um pouco mais facilidade. E aquela coisa, né? O futebol... Não, sim, os campeonatos regionais, os times do interior, eles estão muito abaixo do que eram, por isso que antigamente os campeonatos regionais eram mais valorizados. De Série A, sim. Com todo o respeito do mundo, mas é um pouco mais... Com o São Paulo, não. Com o São Paulo, Diniz, chegou, Flamengo no Maracanã. Palmeiras fora. Corinthians clássico, Cruzeiro desesperado, tendo que matando qualquer um para tentar ganhar o jogo, porque entrou em campo com o empate do CSA, 5 pontos de saída da zona de rebaixamento, estava desesperado. Então, assim, são jogos completamente diferentes. E aí, só para finalizar, que a gente já está com 8 minutos, só para esbarrar um pouco em alguns outros pontos, e aí envolve o que a gente falou na live de terça-feira e do que aconteceu muito durante a semana, vale para o Reinaldo, vale para outros pontos também, a questão da estatística, né? Muitas vezes, a gente falou aqui do Reinaldo, aí vinha gente ou nos comentários, ou em rede social que a gente conversa, ou lá no post que a gente bate papo com as pessoas, não, mas ele é o jogador, aí pega uma estatística, não, mas ele é o líder de estatística. Gente, se a gente for pegar o trabalho do Fernando Diniz, por exemplo, eu não me recordo quantos % de aproveitamento terminou o Cuca, mas o Diniz, eu acho que neste momento, nesses 5 jogos, ele tem acho que 53% dos pontos, como que assim, são 8 pontos de 15 disputados. A gente vai é muito pouco de porcentagem acima do trabalho do Cuca. Nós vamos falar que o trabalho do Fernando Diniz é só um dedinho melhor que o Cuca? É só 4% melhor que o Cuca? Não é. A gente vai ignorar que ele pegou Flamengo no Maracanã com um dia, que ele pegou Clássico, que ele pegou Bahia fora numa quarta-feira sem treinar, que ele pegou um Cruzeiro desesperado. Nós vamos ignorar todo esse contexto? Nós não podemos. Porque se for pegar a estatística, a gente abriu o vídeo aqui, pegava um print da estatística, colocava, o vídeo tinha 5 segundos, a gente fechava o vídeo e ninguém precisava falar nada. Por isso que a gente faz um trabalho de análise, gente. E às vezes é muito difícil fazer análise porque as paixões das pessoas, né? Por exemplo, você fala de um jogador ou de outro, que as pessoas têm um carinho maior ou menor. Então, por exemplo, você fala assim, o Hernani está merecendo banco. Então as pessoas falam, tá bom, o Hernani está merecendo banco. Você fala, o Pato está merecendo banco. Vocês perseguem o Pato porque vocês falaram lá. Gente, o que a gente fala aqui, por exemplo, a gente... falou que não traria o Pato,
porque a gente apontou algumas coisas que o Pato está apresentando. Não quer dizer que o Pato não possa melhorar com o Fernando Diniz e jogar bem. É só uma questão de é muito caro e a gente poderia ter investido dinheiro em jogador com um perfil que o São Paulo precisa, que é de centroavante. Isso para mim, é sempre a questão das estatísticas. No caso do Pato, por exemplo, mas é o cara que mais fez gol do time, não sei onde. Tá, vamos analisar os jogos. E aí? E a chance que ele teve? E analisar o técnico que, analisar, tipo... analisar absolutamente tudo. Porque a melhor fase do Pato no São Paulo foi com o Osório. As pessoas amam o Pato e odeiam o Osório. E o Osório foi o cara que possibilitou ao Pato essas oportunidades de gol. Pelos números, a gente bota aqui na tela, gente, aqui os números aqui, esse cara aqui é bom porque os números, esse é ruim, o Fernando Diniz tá praticamente a mesma coisa que o Cuca, porque o aproveitamento é o mesmo, a gente vai ignorar jogo, tempo de trabalho, quais foram os jogos, atuação, aí na semana que vem, o Fernando Diniz ganha, sei lá, um jogo ou dois, aí sobe a estatística, gente, agora o trabalho do Diniz está muito bom, perde 3 jogos, tá porcaria, muito ruim, olha aqui a estatística. Tem que analisar a estatística, tem que contextualizar as estatísticas. Isso vale para jogadores, isso vale para time, isso vale para trabalho, isso vale para... E uma coisa que eu sempre falo, técnico novo é tábula rasa. Por exemplo, o Igor Vinícius, ainda que ele tenha crescido no final do Cuca, mas ele fez todos os jogos que ele entrou muito bem, e é um jogador que até então a gente criticava. A mesma coisa pode acontecer com o Pato, a mesma coisa pode acontecer com o Hernandes, e a gente vai ter muito prazer em elogiar esses caras se esses caras conseguirem jogar o que a gente espera, até porque... O Arboleda não vinha bem e tem feito partidas excelentes, mesma coisa o Bruno. Aliás, o Arboleda teve uma bola que ele deu um carrinho tão... tirou um gol. E o Volpe também fez uma defesaça antes, infelizmente. Isso é uma constante. O jogador não está bem. Agora, o gol do Fluminense saiu numa falha da zaga do Cruzeiro. Do Fluminense, do Cruzeiro. O gol do Cruzeiro saiu numa falha ali da zaga. Aí o pessoal vai falar, Arboleda e Bruno... A bola pelo lado esquerdo. Que foi... E assim, coisas que vão acontecer e que acontecem com qualquer defesa. Tá uma hora, tipo assim, a defesa faz um jogo bom, pode perder uma bola, pode acontecer. E assim, Bruno Alves, Arboleda, Thiago Volpe, mesmo o Reinaldo, todos eles com muito crédito, o Igor Vinícius também. O sistema defensivo do São Paulo, que é um dos problemas... O seu crédito. Cada um com seu crédito, mas assim, a defesa do São Paulo vem atuando de uma forma muito consistente quando está sendo pressionada, conseguiu segurar aí a onda, e principalmente o jogo contra o Flamengo, isso apareceu quando o Diniz não tinha tido tempo nenhum de treinar. Então, vamos ver como é que vai ser o jogo do Avaí. O São Paulo, obviamente, precisa da vitória, precisa torcer para alguns tropeços, mas outro jogo em que o São Paulo pode terminar a rodada fora e com margem do G6, né? Assim, com posições ali, mais de uma posição fora do G6. Obrigação arrumar esse resultado contra o Avaí. E, gente, é isso, tá? Briga por enquanto é G6. Se o São Paulo conseguir engrenar algumas vitórias, se o quadro mudar, aí a gente fala, agora é briga pelo G4. A briga pelo G6 tem muita coisa ainda para acontecer. Espero todo mundo no Morumbi, a gente vai estar lá até 1 hora antes da partida. O jogo é 4, então a gente vai ficar lá, vamos tentar chegar por volta de 2, 2h30, ficar até as 3, para quem quiser encontrar a gente. Os bonés estão lá em promoção para quem quiser. Banda Nerds volta depois que a gente conseguir se recuperar aí. Eu já devo gravar alguma coisa nesse fim de semana, antes do jogo, mas eu fiquei muito... O São Paulo me deixa muito... Tá bom, é isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.